fazer um processo lindo na página dela de sintonização mesmo com as coisas que você quer. Topou de a gente transferir isso para o campo dos relacionamentos. Deixa eu ver se a Débora... Já tá aí, Débora? Então, espero que vocês gostem. A Débora me propôs e eu super topei de, no final, a gente fazer uma dinâmica para que você mesma consiga sintonizar esse parceiro que você quer atrair, parar de vibrar na frequência das coisas que você não quer, tirar o seu foco das coisas que você não quer, porque na maioria das vezes a gente acaba colocando muito mais o nosso foco naquilo que a gente não quer do que naquilo que a gente quer. E aí, não tem como, o universo ele não entende o não, ele entende a sua vibração, então onde está seu foco é o que ele vai manifestar na sua vida. Então eu espero que vocês gostem. A gente preparou um conteúdo com muito carinho, de fato, para ajudar vocês nessa transformação e nessa mudança de padrão, para que vocês parem de atrair, né, esse cara que chega e não quer ficar, esse cara mal resolvido, esse cara que não sabe o que quer, já que você já sabe o que você quer. Débora, você consegue me enviar um convite? Débora já chegou. Vamos ver se... Ei, Sarinha, saudades de você também, sua linda. Olá, Oiê, tudo gente, olha bem, que querida? poderosa essa mulher. Olha isso. A Obrigada, cara querida. dela já é a cara da riqueza, né? Obrigada, amor. Débora, Oi. primeiramente, muito obrigada por aceitar o meu convite. Foi praticamente, foi muito difícil a gente conseguir parar, né, pra bater o martelo dessa live e alinhar tudo, porque a minha semana foi super corrida. A Débora, como eu falei, ela estava com um processo também na página dela, mas no final, quando tem que acontecer, o universo conspira, né? É verdade. É verdade. O universo conspirou para que, se fosse outro dia, não ia conseguir, porque foi até ontem, né, o processo. Obrigada pelo convite e boa noite a toda a sua rede que está aqui, que a gente possa ter a melhor e maior e mais expansiva experiência aqui hoje, que eu possa Uau, contribuir com já fiquei vocês. até arrepiada aqui. Débora, eu vou começar te fazendo algumas perguntas, já que você é uma pessoa que domina esse tema. Que eu acredito que é a pergunta que a maioria das pessoas querem fazer. E aí, no final, acho que a gente pode finalizar com a sua vivência. Eu achei riquíssimo você ter proposto isso, porque nada como a prática, né? Para que a gente consiga... a gente, às vezes, tem muita teoria, mas no campo da prática é que a gente pega na hora a gente peca na hora da execução. E me fala uma coisa, você consegue explicar para a gente um pouquinho sobre padrão vibracional, energias, materialização? Qual que é o olhar que você traz para a gente desse campo, né, das infinitas possibilidades que a gente tem? Então, foi bem bacana. O que que acontece? Você falou duas coisas muito legais, que é a seguinte, o universo, então, o meu nome é Débora Azevedo e eu sou uma desadestradora de pessoas e parteira do saber. O que que é isso? Desadestrar. É desadestrar a sua mente, onde ela foi adestrada, condicionada a acreditar numa coisa. E parteira do saber, porque o saber ele já existe dentro de cada um, entendeu, Brisa? E o que se faz com essas ferramentas energéticas é trazer o saber da pessoa que já existe dentro dela. Então, por exemplo, em relação, transferindo isso, né, para relacionamento amoroso, você vai... Qual é o saber do seu saber sobre relacionamento amoroso? Você já sabe. Só que em algum lugar você comprou pontos de vista, você tem crenças condicionadas e que está fazendo com que você vibre num determinado padrão. E aí o universo, ele não vai ouvir o que a Brisa está falando. Tem uma brincadeirinha que é assim, aqui é a Brisa, né? Aqui é que a Brisa fala, aqui é o que a Brisa vibra. E eu falo muito sobre dinheiro, né? Eu falo sobre dinheiro e a criação de dinheiro dentro dessa energética que a gente vai só transferir para o relacionamento amoroso. Então, por exemplo, a Brisa diz, eu quero um relacionamento.
vou dar o seu nome, né? Só assim que você está aqui, né? Eu quero um parceiro, um cara muito legal, mas nossa, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Na verdade, a pessoa que está dizendo isso, Brisa, a Mariazinha que está dizendo isso, ela está vibrando a assombração. Ela está dizendo que eu quero um relacionamento e aqui ela tá, mas como assim? E tudo vai começar no relacionamento que você teve dentro de casa, com seus pais, né? Então você criou um modelo mental ali que você está vibrando naquilo. O que as ferramentas energéticas elas ajudam? A você retirar esses padrões energéticos. Você, como psicóloga, vai tirar padrões de pensamentos, sinapses, né? Não sou psicóloga, o que você vai ter as suas ferramentas. O que eu faço é desfazer os padrões energéticos que a pessoa vem fazendo, vem vibrando nessa frequência, percebe? O que você tem como crença de merecimento, você vai atrair o parceiro para aquilo. Que a pessoa está viciada num determinado padrão. Por isso que é sempre o mesmo cara, é a mesma pessoa com CPF diferente, mais ou menos assim. Uhum. Aí fica um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E aí uma vez uma pessoa, ela falou assim, Débora, eu não quero uma pessoa assim, eu não quero um cara assim, eu quero um cara que me leve para sair, eu tô cansada desse lanchinho dos caras, eu não aguento mais isso, poxa, eu quero um cara bacana, eu não quero... Bem, durante 30 minutos que ela falou, ela só me disse o que ela não queria. Em nenhum momento ela me disse o que ela queria. Aí eu falei assim, tá, beleza, mas o que você quer? O que você quer para você? Aí ela, não, eu quero isso, mas eu... E mais, então, eu falei assim, olha, você já reparou que toda a tua atenção, o teu foco, ele tá em o que você não quer, ao invés do que você realmente deseja? Aí ela parou, começou a observar. Eu falei, então, ouve o que você está dizendo. Você só está dizendo o que você não quer. Ou seja, tudo que você dá atenção cresce. Tudo que você dá atenção cresce. Então ela estava o quê? Nutrindo o que ela não queria, ao invés do que ela queria. Então passava ali por uma crença de merecimento, de que, na verdade, ela achava que ela não era boa o suficiente. Então ela atraía pessoas que corroboravam essa crença dela. Tá vendo? Eu tô certa. E aí ela fica viciada nesse padrão. Quando você está viciada nesse padrão de homem, nesse padrão de mulher, você vai ficar atraindo sempre isso, porque é um padrão vibracional. E a ferramenta que a gente vai fazer aqui no final é para que você vá começar a sintonizar para mudar a tua frequência vibracional em relação a isso. E isso é um músculo. Então vai ser bacana porque fica gravada essa live para eles, Brisa? Fica. Vou deixar salva Ah, no legal, porque eles IGTV. vão poder. Ótimo, eles vão poder ouvir várias vezes. E cada vez que a pessoa ouve, ela ouve de um lugar energético diferente. E aí, essas cargas que ficam no teu campo vibracional, porque existe um campo eletromagnético, está atraindo como um imã. A pessoa está vibrando ali. Eu não mereço, nossa, eu nunca tenho sorte com pessoas. De repente, o relacionamento familiar, por exemplo, tem muitos casos de mulheres, né, na família que dão sempre errado, entre aspas. Aí você vai atrair para o teu campo eletromagnético está lotado desse tipo de informação. E aí ela vai atraindo isso. Então, o teu ponto de vista cria a tua realidade. Porque o universo ele não vai ouvir o que a Mariazinha diz. Ele vai ouvir o que a Mariazinha vai vibrar, que é a Que crença. ela sente, né? Exatamente, o que ela sente. Ela está sentindo isso. Por mais que ela diga diferente. Ela está no cognitivo. Ela está na mente. Ela não está na vibração. O universo não ouve. Ele só ouve a vibração. Então, essa sintonização que nós vamos fazer no final, ela é maravilhosa e, assim, de verdade, até várias criações de vários tipos de coisas já aconteceram por causa disso. Essa semana eu estava no campo dos milagres, né? Foram 21 dias e várias pessoas elas me escreveram, Débora, você não vai acreditar o que aconteceu. Várias pessoas bateram cota, estão ganhando 3, 4 vezes mais o salário por conta dessas ferramentas energéticas, entende? Porque saiu Total. do coletivo, onde está todo mundo reclamando do dinheiro, onde está difícil, tá nesse mantra, está vibrando diferente. Quando você começa a vibrar diferente, você cria um lugar energético no universo onde as portas começam a se abrir para você. O universo responde, né? E uma coisa que eu percebo
muito nos meus atendimentos é o quanto as nossas crenças, elas também condicionam os nossos comportamentos. Então, eu acho que muito mais do que utilizar essas ferramentas que nós vamos oferecer hoje, é a pessoa ela ter consciência do que ela mesma está fazendo, das Aham. escolhas que ela faz todos os dias, e se aquilo aproxima ou afasta ela daquilo que ela mesma fala que ela quer. Uma vez Sim. eu atendi uma moça e ela tinha uma crença muito forte de que todos os homens que se aproximavam dela só se aproximavam dela para sexo. E aí eu comecei a desmiuçar isso, fui entender da onde vinha essa crença. E eu percebi que ela acreditava tanto naquilo que, sem ela perceber, ela mesmo direcionava o cara para aquilo. Então, às vezes, o cara chamava ela para jantar, para tomar uma cerveja. E no meio dessa conversa, era ela quem entrava com um assunto que encaminhava mais para esse lado do sexo. Era ela que fazia um comentário, de repente, mais apelativo, puxando para esse lado. E o homem é homem, então é óbvio que no final das contas o homem vai querer isso. Mas naquele momento, aquele cara ele só tinha convidado ela para jantar. E ela tão condicionada naquela crença, sem perceber, ela forçava aquilo a acontecer. É a mesma coisa daquela mulher ela tem uma crença de que ela vai. Isso é muito comum, aparece muito nos meus atendimentos. Então, o primeiro namorado dela terminou com ela e na sequência já começou a namorar com outra pessoa e ela internalizou aquela crença de que eu vou ser trocada, eu fui trocada. E ela vibra tanto nessa frequência, ela vibra tanto que chegam diversos homens para ela. Ela não tem um bloqueio, porque eu acho que quando a pessoa está bloqueada, não chega nada na vida dela. Então, os homens chegam, mas é só aquele cara mal resolvido que acabou de terminar com a namorada, ou é aquele cara que não assume. E é sempre essa experiência que ela cria. Então, o cara fica com ela até determinado ponto. Daqui a pouco, o cara termina com ela e começa a namorar com outra, ou para de ficar com ela e volta com a ex. Então, ela vibra tanto nessa frequência, ela não ressignificou esse primeiro relacionamento, onde, não, peraí, a gente terminou, relacionamentos acabam e é normal que as pessoas sigam as suas vidas, algumas vão emendar já em outro relacionamento, outras vão ficar solteira por um tempo, mas ela leva aquilo para ela, como se fosse um problema dela, um defeito dela, e que todo mundo vai fazer isso. E aí, quando eu generalizo todo mundo vai fazer isso, o que eu percebo é que mais experiências como essa vão acontecendo na vida dela. Isso é vibrar nessa isso tem a ver com o emocional dela, é o que ela sente que vai atrair esse cara mal resolvido mesmo? Exatamente. Ela criou um padrão vibracional ali nela, onde ela atrai isso. Agora, tem uma outra coisa, e isso que você falou do autoconhecimento é tudo, né? Então, você ter as ferramentas que você oferece para a pessoa se conhecer, para ela, porque você ter a ferramenta da consciência é fundamental. É Sem isso, tudo. é tudo. Sem você ter consciência, você fica muito. É um barquinho à Refém, deriva, né? refém das situações, refém desses padrões familiares, refém da história, é refém do coletivo, de uma série de coisas. Mas uma coisa que você falou, que é bem interessante, que me remeteu a algumas situações, que é a seguinte: tem pessoas que, na verdade, elas não desejam ter relacionamento. Ela acha que ela quer, né? Ela acha que ela quer. É muito comum Uhum. pessoas que não querem ter relacionamentos. Então, elas buscam homens que não estão emocionalmente disponíveis para ela. Ou Então, ela não percebe, eu brinco aqui, eu falo que a boca fala que quer um relacionamento, mas sem perceber ela anda com uma plaquinha escrito indisponível no pescoço dela. exatamente. Aqui é o que ela fala, aqui é o que ela tá, a plaquinha que ela tá vibrando. Não tô afim. Só que às vezes, para ela mesma, ou ela não atrai ninguém, então ela cria uma barreira energética para não atrair a pessoa, para que as pessoas tipo mantenham distância. Isso é um padrão. E o outro, quando chega, ela põe para correr.
porque ela vai fazer, ela vai expulsar. E outra coisa também muito interessante, e eu tive minha própria experiência recentemente, num relacionamento que eu tive, tempos atrás, que é o seguinte, que eu comecei a reconhecer uma coisa. Quando você está com uma pessoa que ela não está escolhendo ir energeticamente para o mesmo lugar que você vai, às vezes você não muda porque as pessoas me perguntam assim, Débora, por que eu não estou mudando? Por que eu não estou conseguindo mais clientes? O que está acontecendo? Eu falo, o que você está se parando? Às vezes você... Eu tive um cliente uma vez que ele não conseguia entender por quê, e ele tinha sempre questões de relacionamento, e ele tinha relacionamento emocional, amoroso, com dinheiro, e ele não conseguia entender o porquê. O que acontecia ali nesse caso especificamente? Ele não mudava tanto porque ele sabia que se ele mudasse, ele perderia a namorada. Entende? Então, às vezes, você não expande mais energeticamente porque no relacionamento, porque você vai perder a pessoa. Então, às vezes, tem pessoas que sabem que se elas começarem a namorar, se relacionar, ai, nossa, mas eu vou ter que me cortar para ficar nessa relação. Então, ela não, automaticamente, não começa. Pode ser isso também. Cada caso é um caso, né? Sim. Acho que tem diversas coisas que fazem uma pessoa se sabotar, né? Tem essa que tem medo do que ela vai perder. Geralmente o homem, ele vibra muito nessa frequência, ele associa muito relacionamento com perda de liberdade. Então ele É. acaba sabotando todas as possibilidades. Às vezes chegam mulheres incríveis para esse cara. As minhas É. pacientes mesmo, eu vejo que são mulheres incríveis e os caras se sabotam mesmo porque eles têm esse medo. E às vezes a gente também tem medo de dar certo, né? Porque dar certo traz responsabilidade. Eu vou ter que crescer, eu vou ter que amadurecer, eu vou ter que mudar coisas em mim. Às vezes eu vou ter que abrir mão né, do meu espaço, da minha individualidade. Às vezes a gente acha que a gente tem medo só de dar errado. E tem Uhum. muita gente que tem medo de dar certo, tem muita gente que tem medo de ser feliz, tem muita gente que tem medo de crescer, de prosperar, porque Uhum. eu vou ter, mas e se eu perder? Você sabe que a minha Exatamente. crença com dinheiro era essa? Eu não pensava em ganhar mais dinheiro porque eu pensava como que eu ia fazer para manter esse dinheiro. E quando eu saquei isso, eu falei, gente, que coisa absurda. Mas o pavor do sucesso, você sabia que ele é maior do que o pavor do insucesso? Porque quando você também tem uma questão de relacionamento amoroso, né? E também tem uma outra crença também muito interessante, que fica tudo isso fica orbitando no campo eletromagnético da pessoa, atraindo, por exemplo, feliz no jogo, azar no amor. Feliz no amor, azar no jogo. Então, se a pessoa já... Recentemente uma pessoa me falou assim, que ela tá com muita questão de dinheiro. Ela falou, poxa, Débora, o meu marido sempre foi um homem muito próspero. Ele sempre foi uma pessoa muito próspera, ele está casado há 15 anos, né? E ela falou, depois que ele casou comigo, você sabe que a nossa vida financeira, a vida dele travou? Eu falei, ela falou, mas você sabe o que eu acho? Será que sou eu que estou atrasando meu marido? Eu falei, olha, né? E aí ela mesma deu a resposta. Ela falou assim, mas sabe o que acontece? Eu tenho um ponto de vista, tenho uma crença que me disseram uma vez que o dinheiro estraga as famílias. Então, olha só, que é essa história. Putz, eu já consegui um marido, tenho 2 filhos, estou feliz da minha vida, estou casada, estou muito bem casada com essa pessoa. Putz, eu ainda quero dinheiro. Então, de repente, você está bem profissionalmente, o que é o caso de muitas mulheres, e provavelmente deve ser o das suas clientes, conseguiu ter um desempenho profissional, tá brilhante. Putz, eu já tô bem financeiramente, eu tô bacana profissionalmente, tô bem na minha carreira. Porra, eu vou mexer nesse negócio? Deixa quieto. Só que bancar isso é muito desafiador. Então, às vezes, você começa a entrar em vários relacionamentos para provar que você não pode, para manter a sua zona de conforto desconfortável, sua zona de desconforto confortável, de não ter um relacionamento. Porque, afinal de contas, se você tiver relacionamento, pode ser que isso impacte na sua vida profissional. Isso esse é algo muito presente para as mulheres, não é? Hoje. Total. Eu costumo falar que elas estão prontas, porque é inacreditável, assim, são mulheres incríveis
sempre atraindo esses homens que se sabotam, esses homens que não querem nada com nada. Então a coisa ela começa super intensa, aquele cara que chega prometendo mundos e fundos, olha, eu tô pronto, eu não sou nenhum menino, eu sei muito bem o que eu quero. E aí ela se entrega, né? Porque poxa, o cara tá falando para mim que ele tá pronto, ele tá entregue, tá querendo vir junto comigo nessa. E aí ela vai deixando a coisa rolar, quando ela baixa a guarda, esse cara esfria, esse cara fala para ir mais devagar ou do nada some. E isso é muito, acaba sendo muito negativo, porque eu não, acho que a pessoa ela fica perdida, ela quer entender o que aconteceu, ou muitas vezes a gente tem uma tendência a puxar pra gente o que eu fiz de errado, o que eu falei, ou o que eu não fiz, será que eu não sou boa, será que eu não sou bonita? Será que eu não sou suficiente? E muitas vezes o problema está no outro. Às vezes é um cara que não quer crescer, às vezes é um cara que está emaranhado na mãe, às vezes é um cara que está envolvido com a ex. A gente precisa entender que o outro ele sempre vai mostrar pra gente aquilo que ele quer. Uhum. É. Ele não tá, ninguém sai falando dos seus traumas, dos seus bloqueios logo de não vem escrito na testa. Então, a pessoa, quando ela quer conquistar, ela fala o que ela quiser, ela promete mundos e fundos, e é só com o tempo que a gente vai acabar percebendo, né, o que é real, o que não é real, o que são palavras e onde esse cara me mostra as coisas através de atitudes. E tomar cuidado para a gente não sair entregando o nosso coração para qualquer pessoa que chegue. Esperar um tempo, eu percebo que a mulher ela tem muito essa necessidade da nomenclatura do relacionamento. Então, ela mal conhece o cara. Às vezes eu já recebi pergunta que fiquei 2 vezes com o cara, tô apaixonada. Tô ficando com ele há um mês, já posso falar sobre namoro. Eu nem sei quem é esse cara e os meus critérios. Eu não paro para me perguntar se esse cara também é compatível comigo. Acho que a mulher ela vibra muito nessa frequência do desespero, e essa frequência do desespero também ela é muito ruim, porque se eu vibro no desespero, eu tô querendo qualquer coisa, eu não tô especificando para o universo, poxa, eu quero um cara assim, eu quero um cara estável, eu quero um cara, você comentou, né? Eu gosto de alguém que me faça dar risada, de alguém divertido, então, pô, eu quero um cara divertido, ou eu gosto muito de carinho, e aí começa a se relacionar com um cara que é extremamente frio, e daqui a Uhum. pouco ela quer mudar esse cara, que ela já percebeu que ele é frio, mas ainda assim, para ela não ficar sozinha, ela acha que aquele cara é o homem da vida dela, eu não vou perder essa oportunidade, e ela vai se envolvendo. E eu costumo falar que mulher é muito emocional. Tem certas coisas que a gente não pode, a gente não tem nem que se permitir, porque a gente se envolve, a gente não sabe brincar de ser fria, a gente não sabe brincar de ser rasa, a gente gosta de profundidade e a gente perde o controle, a gente começa a se envolver mesmo, né? Fala um pouquinho sobre vibrar nessa frequência do desespero. É, O que vem para nossa vida quando a gente vibra assim, Débora? eu acho que é bacana isso que você falou, muito legal, e foi aquela fala sua no início, que é estar consciente. Então, esse é um aspecto. Esse outro, acho que é estar consciente, se você de fato deseja um relacionamento, e se você tá com a crença inconsciente de que se você está bem sucedida, isso não é consciente, isso é inconsciente. Se você está bem no trabalho, então não posso ter relacionamento amoroso. Que é porque existe essa crença que está no inconsciente coletivo de que na vida eu não posso ter Ou tudo. isso ou aquilo, né? Que na vida não se pode ter tudo. Não posso ser bem-sucedida, não posso ter sucesso, ser linda, rica e feliz. Eu não posso ser rica e feliz. Eu tenho que ter capenga em alguma coisa, entende? Então, bem, aí que você falou de vibrar na questão do desespero. Porque você está tão. E tem uma coisa, né, que é a mulher chegando aos 40 solteira, né? Eu fui casada 2 vezes. E eu falo assim, a segunda separação, eu me separei com 37 anos. Aí eu falei assim, que separar aos 37 é mais ou menos como ficar desempregada em outubro. Como é que vai ser o meu Natal? Tipo, uau, será que eu vou
será que eu vou casar de novo? Será que eu vou encontrar um homem? Será que eu vou ter filho? Porque 37 anos é uma idade que você entra num desespero. Então, eu sei bem o que é esse negócio de desespero. Você começa a chutar lata sem direção. Então, eu E posto esse você bora. ainda Hã? E você ainda fez as perguntas certas, né? Na verdade, não perguntas certas, perguntas leves. Porque no geral eu não vou gostar de ninguém, nunca mais vai aparecer ninguém, ninguém vai se interessar por mim, acabaram as minhas chances, ninguém quer uma mulher de 37 anos. Aí tem a questão, sou divorciada, a gente pira, né? É muita coisa. E é muita pressão na mulher, porque a gente tem uma pressão biológica, né? Então, putz, e aí? Se você quer, enfim. E se o poste me desse bom dia, eu já estava apaixonada por ele. Estava querendo casar e ter filho, porque o negócio eu queria casar e ter filho. E depois eu comecei a me trabalhar com relação a isso, né? E aí você começa a vibrar, e isso que você perguntou, muito legal, porque o que eu atraí de pessoas nessa época era uma coisa assim. Por quê? Porque eu estava no Juntasse desespero. todos, não dava um. Exatamente. Foi um período muito desafiador. Então, você vai aprendendo à medida que você vai se conhecendo, você vai começar e fazer as perguntas. Por exemplo, você pode usar uma ferramenta que é muito legal, né, para trazer a consciência. Por que eu sou parteira do saber? Porque quando você começa a fazer perguntas, você bombardeia a sua mente de perguntas ao invés de ficar nessas afirmações. Eu nunca mais, eu tenho um dedo podre. Então, ficar sempre falando isso que você não quer, você vai começar a fazer perguntas, Brisa. Porque as perguntas, elas são como chaves. Elas começam a abrir portas, a pergunta abre as portas do saber. E aí você vai começando a acessar o saber que sequer você sabia que sabia. Uhum. Então, por exemplo, parece meio bobinho, né? Mas como eu posso atrair um parceiro de vida para mim? Como eu posso vibrar na vibração do parceiro que eu desejo criar, materializar na minha vida? Como eu posso vibrar na vibração? Ou seja, porque o parceiro que você deseja, ele tem uma vibração, ele tem uma sintonização, ele tem uma frequência energética. À medida que você for ficar fazendo isso, aí o universo vai entender. Ah, a Mariazinha, ela deseja isso, né? Ah, ok. Então, aí você vai começando a sintonizar a tua vibração, sai do modus operandi de eu não dou certo, eu não dou certo, eu não dou certo, esse mantra, para, ok, como eu posso vibrar? Ou seja, você está sintonizando como você sintoniza numa rádio. Ah, eu quero ouvir hoje rock. Você não vai ouvir música clássica. Não vai tocar as sinfonias lá de Beethoven na rádio de rock. Então, você está o quê? Sintonizando. Essas ferramentas vão te ajudar a você sintonizar com isso, porque é esse campo vibracional. Você tendo consciência, né, as ferramentas que você aplica nos seus atendimentos. A pessoa tem consciência e usa a ferramenta, o que mais é possível? O que mais é possível sobre relacionamento amoroso, sobre relacionamento íntimo, sobre intimidade, que eu não estou reconhecendo. Então, tem cinco elementos de intimidade, que é a honra, você honrar quem você é, honrar o parceiro e confiar. Confiar, uma coisa que você falou muito bacana, você falou assim, mas o cara não veio com plaquetinha na cabeça e tal. Mas às vezes, muitas vezes, o cara dá sinal. Só que às vezes, Brisa, a pessoa não quer ler, porque ela não quer ter consciência, porque ela quer, e aí ela não compra, fecha o olho e vai. Então, confiar que o cara vai ser quem ele é. Então, não é achar que depois que você começou... Ele era galinha antes de namorar com você, na hora e depois que ele namora e casa, ele vai virar um santo. Não, ele não vai virar um santo. Confiar que a pessoa vai ser quem ela é, não quem você acha que ele vai ser. Você honrar o outro, confiar, ter gratidão. Então, a gratidão é um elemento muito importante numa relação a dois. E você vai reforçando nele o que ele tem de melhor. Então, isso é muito interessante como elemento E a para você gente colocar peca na muito relação. nisso. Hã? A gente peca demais nisso, né? A gente também, até no nosso parceiro mesmo, a gente tá sempre olhando para o que a pessoa faz de negativo, implicando, brigando, reclamando. Então,
eu queria que a pessoa me ligasse mais, mas eu tô o tempo inteiro batendo naquela tecla. Você não me liga, você não me liga, você não me liga, você não me liga, você não me dá atenção, porque tudo é mais importante, seus amigos, e como a gente reforça o negativo, né? É o ponto de vista na escassez, né? Ela está vibrando, essa pessoa ela está vibrando na escassez, ou seja, ela só está olhando o que o outro está fazendo, que ele deixou de fazer. Então, quando você vibra na escassez, você não pode vibrar na abundância. Portanto, você provavelmente não vai ter um parceiro que seja generoso com você. O que é um parceiro generoso? Então, e aí, se perguntar o que é um parceiro generoso para mim? Porque ele vai ser diferente para Débora, vai ser diferente para Visa, vai ser diferente para a Mariazinha que está aqui agora. Para cada pessoa vai ser diferente. Então, se você ter claro, você tem que ser clara com o universo. E quando eu falo sobre ser claro, eu não falo sobre, pelo menos pro meu ponto de vista, não estou dizendo que isso aqui seja a verdade absoluta, não, tá? É o que eu percebi, como eu mudei a minha vida. Então, é o seguinte, você tem que ser clara sobre o padrão vibracional que você quer de pessoa na sua vida. Eu não percebo, para mim não é muito verdadeiro, para mim, eu quero um homem de 40 a 40 e tantos anos, sem filho, sem ex-mulher. Difícil já nessa idade. Uhum. Né? Tipo, eu quero que tenha salário tanto, que seja 1,84 m. Isso aqui, porque vai ter sempre na lista alguma coisa que você esqueceu. E vai ser aquela coisa que você esqueceu, que vai ser aquela coisinha que vai te irritar. Entendeu? Então, quando você vibra aqui no padrão, quando eu falo esse energético, é pedir pelo parceiro que vai ter o padrão vibracional que vai ser nutritivo. Então, quando nós fizermos a ferramenta, quanto tempo que a gente tem ainda para... Porque eu queria... Antes 20 de explicar. minutos. Então posso começar a explicar a ferramenta, como Pode, funciona? pode. Pode. Então, o seguinte. Então, quando vocês forem fazer a sintonização, vai ser você ir pedir para o parceiro, é um parceiro que seja congruente com os valores que você tem. Mais do que a altura, é a congruência do valor que você tem. Então, um cara, por exemplo, como a Brisa falou, carinhoso, eu quero uma pessoa que seja carinhosa, que seja generosa comigo, ou seja, que tenha generosidade, estável, que seja, claro, você gosta de uma pessoa que te leva a café da manhã na cama. Você gosta de viajar. Então, eu gosto de uma pessoa, por exemplo, para mim, eu só peço, assim, o parceiro a sintonização que seja divertido, que eu possa rir junto, que tenha bom humor, que não me julgue, não julgamento, e que eu possa continuar criando a minha vida e ele é dele. Então, isso para mim são os valores mais importantes, que não me pare. Porque às vezes você começa um relacionamento com uma pessoa que ela começa a querer te parar. Não, agora você não pode andar assim, você tem que cortar o teu ser quem você é. Não deixa que você seja quem você é. Então, o que é um parceiro generoso? Deixa eu colocar mais 3 pontos. Uhum. Dentro do meu treinamento, eu tenho um treinamento ao vivo que se chama Reprograme-se. Lá a gente faz esse exercício de criar essa lista desse cara e é incrível como eu recebo diversos feedbacks depois. Brisa, do jeitinho que eu pedi, porque começou a olhar para o que queria e não para o que não queria. Ótimo. Eu sempre falo que no topo dessa lista tem que ter 3 coisas. Depois ela pode pedir o que ela quiser. Mas tem que ser o quê? Se eu quero um relacionamento sério, se eu tô pronta para namorar, casar e construir família, no topo dessa lista tem que ser um cara que queira a mesma coisa que eu. Então, um cara que queira compromisso, que queira relacionamento. Uhum. Segunda coisa que eu acho importantíssima, que é um cara estável, bem resolvido com a vida dele. Porque não adianta chegar um cara maravilhoso, mas com a vida toda cagada, emaranhado com a ex. Casado com a mãe. Você vai ter um problema. Casado com a mãe. Você vai ter 2 problemas. Você vai resolver um problema e vai arrumar outro. Uhum. E o terceiro, que para mim é algo muito importante, ainda mais porque hoje eu vejo que a mulher ela se desenvolve cada vez mais, ela corre cada vez mais atrás das coisas dela.
é uma pessoa também estável financeiramente. Eu falo para ela, sai dessa mentalidade de querer um cara rico. Porque quando você fica pedindo um cara rico, você tá vibrando, você tá se conectando muito com o material. Talvez você vai atrair um cara que vai te enxergar também como um objeto, como um material. Não precisa ser um cara milionário, mas um cara trabalhador, um cara que saiba lidar com o dinheiro dele, que tenha a grana dele. Por exemplo, a maioria das minhas pacientes hoje elas têm uma vida que elas conseguem fazer a viagem que elas querem. Então tem que ser um cara compatível. É esse cara que você vai falar, vamos viajar para Portugal daqui 3 meses. Esse cara ele consegue te acompanhar. Você não É. tem que diminuir o seu sonho Uhum. você não tem que fazer nenhum sacrifício. Esse cara ele já está vibrando na mesma frequência que você e ele está pronto para viver essa vida que você já vive. Então eu Verdade. acho que esses 3 pontos é muito importante de ter no topo dessa lista. Sim, mas isso é perfeito. É exatamente isso. Porque às vezes eu vejo pessoas que só colocam a lista da altura, Bonito, esquece, é bonito, olho tarado. verde e tal. E aí, tá, mas você, depois de um tempo, tudo isso é nada quando você não Uhum. tem isso, porque é isso que fica na relação a dois. Não fica o olho verde, o músculo, o abdômen tanquinho, gente. A menos só quem, né? Pelo menos eu, no meu ponto de vista, e na grande maioria das mulheres, porque a mulher quer uma coisa mais profunda do que só isso. Porque isso, se não tem toda essa parte aqui, né, fica um pouco raso, eu acho. E, não, no dia a dia o que conta mesmo é a convivência, né? Você não, o que Exatamente. adianta o cara ser lindo, mas te tratar que nem um lixo? Ou ser lindo Exatamente. e ter uma vaidade exorbitante onde ele acha que ele não tem obrigação de mais nada dentro do relacionamento porque ele já é bonito. Ó, já sou lindo, já te basta. Se Eu vira sou um você agora para troféu me para você. agradar. Né? A menos que você queira só um homem troféu. Ah, beleza. Então tá bom. Mas aí é importante ser clara consigo mesmo, né? Eu quero só um homem troféu. Aí, beleza. Mas isso que você falou do topo da lista é perfeito, Brisa, porque é exatamente isso. É maravilhoso. Isso aqui, então. Isso aqui não dá É para o mínimo, negociar. né? Aí vai sintonizar. O que a gente vai fazer hoje? Sintonizar nisso daqui, no que você, para você, é super importante. Porque aí não negocia. Aí quando você já encontra com uma pessoa, você já viu, peraí, não vai rolar um relacionamento aqui. Porque não, né? Não vai dar margem para isso, porque de repente vai se machucar, né? Aí é mais uma decepção, né? E ainda que apareçam, vamos supor que a gente vai fazer um movimento aqui hoje, elas vão perceber que coisas já vão acontecer, porque quando a gente mexe com energia é tudo muito rápido. É, E que você tenha clareza de saber se esse cara que apareceu, ele é compatível ou não com você. Às vezes você conheceu um cara, teve uma puta química e foi maravilhoso e você tá encantada, mas tenha um pouquinho de visão a longo prazo, se a vida de vocês é compatível. Às vezes você é uma pessoa do dia, o cara é uma pessoa da noite. Você é, tem uma alimentação super saudável, o cara sai todo dia para beber com os amigos dele a longo prazo. Essa relação ela vai dar certo? Não vai. não vai ter Porque vocês têm sustentabilidade. vidas diferentes. Alguém aí vai ter que se sacrificar. Exatamente. Falar nisso, que eu queria falar uma historinha de uma mulher, vou fazer bem rapidinho, que é o seguinte: tinha uma vez uma mulher quando você destruir e descriar tudo que está te mantendo, por exemplo, num relacionamento. Então, que te corta. O que é um relacionamento que a mulher se corta? É assim, por exemplo, tem uma historinha de uma mulher que queria muito um namorado. Ela queria tanto um namorado. E aí ela foi em vários lugares. Aí disseram, olha, você vai conhecer um cara assim, 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 assim. E olha, ele vai chegar na sua vida. Aí ela estava desesperada, queria muito um cara. Aí, de repente, lá no trabalho dela, chega um cara exatamente como aquilo que o cartomante viu. Meu Deus, é o meu número, é o homem perfeito. Aí ela vai lá, pergunta para ele a data de nascimento, a astrologia. Ela fala, não, olha só, sabe o que é? Porque aqui a gente faz no trabalho um mapa. Então, quero fazer seu mapa para ver se seu trabalho combina. Mentira, ela queria fazer a sinastria dos dois. Aí fez a sinastria, deu perfeito. Ótimo, maravilhoso, meu Deus, é o homem da minha vida, o pai dos meus filhos. E aí ela vai. E aí, conversa vai, conversa vem, mensagem de WhatsApp pra cá, mensagem de WhatsApp pra lá. Um dia ele convida ela pra sair, Brisa. Aí ela vai. O que a mulher faz quando o cara convida pra sair? Se arruma toda, né? Compra roupa Comprar nova. roupa. Ele não conhece as roupas dela, mas ela compra roupa nova. Vai no salão, fica linda, maravilhosa. E aí ele passa
chega para buscá-la, buzina, ela sai correndo, desesperada. Quando ela dá de cara, com aquele carrinho, é um carrinho italiano chamado Cinquecento. É um carrinho muito, muito pequenininho, que parece aqueles bate-bate de parque, de diversão. Aí ela fala, e ela era um tipo assim, longilíneo, alta, bem alta, sabe? Aquela bem altona. E aí ela olha para aquele carro, ela fala assim, oh meu Deus, mas eu não caibo nesse carro. Aí ele diz, não tem problema, cortamos as suas pernas. Aí ela, ai meu Deus, os meus braços são muito compridos, eu não caibo nesse carro, eles não cabem. Não tem problema, cortamos os braços também. Aí, e aí ela pega a porta do carro com o queixo e fecha e vai aquele tronquinho feliz para caber na vida do carro do cara. Então isso às vezes acontece Incrível. Isso que você falou. Quantas vezes a gente não faz exatamente isso? E aí você, depois de anos, porque no início, isso que você falou, perfeito, ela não, a longo prazo, vai funcionar esse negócio? Eu quero viajar, o cara não pode viajar. Ou você banca o cara todo, e aí tá tudo bem se você E para gosta, de ir, não reclama, e não não se sente, não gera uma dívida, né? Porque aí depois você quer receber de volta. Exatamente. Aí vai ficar falando mal do cara para todo mundo, que ele é acomodado, que ele não se coça, que ele é isso, mas você tá aceitando essa pessoa. Exatamente. Ah, não, mas com o tempo vai melhorar. Ou seja, tá dando os sinais. Então, quais os sinais? Acho que é uma pergunta muito legal. Quais os sinais existem aqui que eu não estou disposta a reconhecer? Porque o afã de ter uma pessoa, né? Aí a gente coloca ali um espelho cor-de-rosa, se corta o que? A consciência que você falou no início. Esse cortou, ela está cortando a consciência dela para não ver, para não estar presente com quem a pessoa é. Com quem a pessoa é. Então, na bola de energia, nessa sintonização que a gente vai fazer agora, pedir, eu vou fazer então, uma bola de energia, sintonização energética, Brisa, e a gente vai colocar esses elementos como se fossem os ingredientes, né? Quais são os ingredientes para fazer uma boa feijoada? Para fazer, né, aquele... Então, quais são? Então, quando a gente vai colocar ali dentro, eu vou falar, vou conduzir. Quanto tempo a gente tem? 10, mas acho que aqui dá para passar. Qualquer coisa, se cair, a gente entra de novo e faz de novo. Começa uma outra live. Tá, tá ótimo. Então, quando a gente for fazer a bola de energia, que eu queria explicar isso muito, 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 porque é muito importante. E como é energético, às vezes gera muita dúvida das pessoas, tá? Então, colocar dentro, isso que a Brisa falou, quais são as três tops que para mim são importantes. E colocar, então, um parceiro, por exemplo, nutritivo. O que é um parceiro nutritivo para você? Então, coloca a sensação, por exemplo, parceiro nutritivo, para mim é essa pessoa que tem essa gentileza. Então, você vai colocar dentro da bola de energia, que é essa sintonização que nós vamos fazer, você recebendo a gentileza. Sabe quando você sente a gentileza no seu corpo? Você tem que começar a sentir isso. Porque quem deseja o relacionamento é o corpo, não é o ser. O ser não precisa, né? É o nosso corpo que deseja o carinho. Então, você vai botar dentro dessa, para começar a vibrar nisso, essa sensação. Esse sentimento de você estar recebendo esse carinho. Ah, eu gosto, você quer viajar com o cara. Então, o que você gosta de quê? De viajar para um lugar de praia, de neve. Então, pega você, Caribe, aquela água do Caribe, você ali, aquela água quentinha, sei lá, mergulha. Quando você volta, a pessoa está dando um sorriso para você. Pega aquela sensação desse sorriso, de você na água, abraçado. Vai colocar dentro dessa bola energética que a gente vai fazer. Você está entendendo? Então, são sensações que você quer viver. Ah, eu gosto de dormir de conchinha. Então, pega a sensação de você dormindo de conchinha, porque é isso que você vai ter com a pessoa. E não é aqui, né? Para sair daqui, é para descer para cá, é sentir. Você tem que sentir a sensação de como vai ser quando você estiver dormindo realmente com esse cara de conchinha. Então, o que a gente falou, o universo ele não quer saber o que você está pensando, ele quer saber o que você está sentindo. Exatamente. Então, vou dar um exemplo. Eu fiz a bola de energia durante vários anos. Desde 2018 eu faço a bola de energia porque eu queria uma casa, eu queria um apartamento. E eu moro no Rio de Janeiro, você é de São Paulo, né? Sou. Você conhece o Rio? Não. Não. Então, eu falei assim, eu quero um apartamento frente mar.
quero frente mar. E eu falei assim, eu quero apartamento a partir de 300 metros quadrados. Quero frente mar a partir de 300 metros quadrados. Comecei, eu falei, a partir de 300 metros quadrados, não coloquei limite. E falei que eu queria frente mar. Mas eu pegava a bola de energia e fazia, e pensava assim, que quando eu chegasse em casa, eu queria pegar a sensação de abrir a porta da sala e aquela vastidão, aquela sala grande, tudo branco, aquela sensação vazia e tudo branco e expansão. E muita luz e vento. Era o que eu pedia quando eu fazia essa bola de energia. E eu venho fazendo esse músculo, porque é uma musculatura, Brisa. E bem, agora em maio, no meio de toda a pandemia, eu mudei para... eu moro hoje na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, que é frente mar, no 1.000 metros quadrados, frente mar, com piscina. Não tinha pedido piscina, mas quando eu abro a porta de casa, Brisa, tem toda a praia de Copacabana, então são 7 quilômetros. Você sai, o elevador te deixa dentro de casa, abre e fica essa vista incrível para o mar. Ou seja, a expansão. E tudo de vidro. É porque agora não dá para ver, porque aqui é noite, não dá para você ver, mas é tudo de vidro. Então, e tem vento, todas as portas de correr, tudo com vento. Ou seja, eu pedi pela expansão. Por isso que eu estou explicando muito bem, estou me dando o meu exemplo, para que as mulheres que estiverem aqui, os homens que estiverem aqui, na hora que você colocar esses elementos na bola de energia, você coloque por essa sensação. Porque o universo me trouxe, de verdade, se eu fosse pensar, ai, quanto custa uma cobertura na Avenida Atlântica, frente mar, caiu no meu colo Você um já ia milagre. começar a se limitar, né? Muito difícil. Mas quanto tempo eu vou ter que trabalhar? Mas é impossível para mim. Exatamente. E aí, eu não teria criado isso desse lugar. Então, o relacionamento top VIP, que eu quero convidar essa mulherada toda, esses homens que estiverem aqui, para criar, é desse lugar energético, onde você vai criar o que mais é possível, que você nunca considerou possível, porque era muito impossível para ser possível. Essa foi uma ferramenta que eu criei, porque você, em relacionamento amoroso, qualquer coisa, né? Mas a gente tem um limite na nossa cabeça. Ah, mas eu tenho 49 anos. Mas você, pô, com essa idade eu só vou ter isso. Aí eu só posso... Você tá entendendo? Em relação a dinheiro é a mesma coisa. Relacionamento amoroso é a mesma coisa. Só posso isso, não posso aquilo. A mente, ela tem limites. Só que o que mais é possível, que você nunca considerou possível, porque era muito impossível para ser possível. É o impossível que a gente quer criar. O possível todo mundo cria. Não precisa de fazer bola de energia, não precisa fazer introdução para nada. Precisa fazer, né? É o que E até vai para a na... própria pessoa sair dessa zona de conforto dela e aprender a pedir. E por que não pedir mais? Por que não existe mais? Por que eu não posso? Mas se fulana tem... olha, se fulana tem, eu já consigo perceber que é possível, que isso existe. E para a gente Existe. se desafiar também, né? Eu sempre Exatamente. brinco também com as minhas pacientes, eu falo, pede aquilo que, sabe quando você está pedindo aquilo que ficou desconfortável para você? É isso. É isso, É exato. isso que você tem que pedir. Porque você está indo no que está além. E se está desconfortável, é porque você não vai estar confortável, porque você tem um parâmetro de homem. Não pode ir além daquilo ali. Então você vai ficar sempre. Ou seja, se você tem um parâmetro de pessoa, você está abaixo dele. Será que você fica bem nessa situação? Quanto você tem que cortar da sua potência, do seu poder, para ficar aqui, para caber aqui? Então, o que mais é possível sobre relacionamento amoroso, que eu nunca, sobre parceiro top VIP, que eu nunca considerei possível, porque era muito impossível para ser possível. E aí você começa a expandir o seu universo, começa a abrir, vai colocar dentro da bola de energia, dessa sintonização, esses elementos, ou seja, você com essa pessoa. Como eu coloquei aqui na minha casa, eu pensava, uma casa com muita luz de vidro, sabe, você não tem janela, é toda a porta de cima e tem embaixo. Eu pensava assim, muita luz entrando, vento e expansão. E aí o universo vai trazer para você muito além do que você acreditou possível. Porque não, a gente não vai criar a partir da mente, vai criar a partir dessa expansão energética. E a pessoa que for fazer, você vai pedir aquilo que você, só você sabe o que você quer.
Só você Exatamente. sabe qual é o relacionamento que você quer viver, só você que sabe a experiência que você quer ter. Então, você pode se ver com a pessoa na sua casa, você pode se ver com a pessoa dormindo na sua cama, você pode se ver deixando um lugar para essa pessoa no seu guarda-roupa, ou essa pessoa deixando um lugar para você no guarda-roupa da casa dela, ou você pode se ver viajando. Então, vai no seu desejo. Não tem como a gente falar para você o que você vai mentalizar, é o seu, é no seu íntimo. O que aí dentro você tem vontade de viver, de experimentar?